Então vamos ao capítulo completo e narrado de Hunter x Hunter 403. E aí, preparados? Então, bora lá, após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal e antes de entrar nesse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo, principalmente de Hunter x Hunter, beleza? E bora pro conteúdo. Bom, aqui temos o capítulo completamente narrado para vocês, 403 de Hunter x Hunter, que sairá oficialmente neste domingo. Então, vamos lá? Começando, página 1. Na manhã de quarta-feira, às 6h45, o capítulo começa mostrando a entrada do tribunal e da procuradoria no segundo nível do edifício judicial. O oficial Balsamico está presente e pensa: não há guardas no dono do príncipe ao redor do tribunal. Os guardas do quarto príncipe estão sob vigilância na área VIP e os demais foram dispersos para o terceiro nível ou abaixo durante a reorganização. Não resta mais nenhum aliado junto ao príncipe Haukenberg para que ele possa criar aquele estrondo poderoso. Página 2. Balsamico continua em seu pensamento. Se eu atacar o príncipe durante o momento do contra-interrogatório, a taxa de letalidade será de 100%. Ele não tem como escapar. Apesar de ser um risco menor que 2%, o juiz e o advogado de defesa alheios às circunstâncias podem ser infectados enquanto respiram normalmente. Como o tribunal não tem audiência, a possibilidade de uma pandemia é extremamente baixa, mas nesse caso, improvável, ele seria contida por meio de um decreto especial de lei marcial. Página 3. Ele chega a um corredor e vê duas pessoas conversando. Um oficial chama sua atenção. Balsamico, abismado, reconhece: Vito. Página 4. Ainda em pensamentos, Balsamico reflete: o estrondo, impossível. Não tem como sequer um guarda-costas estar junto ao príncipe Haukenberg. Ele pergunta: o que diabos aconteceu? Vito então começa a fazer sinais com as mãos e Balsamico pensa: sinais táticos, militares. Essa conversa é sigilosa. A habilidade do príncipe Haukenberg. O segredo foi revelado. Página 5. O nono príncipe, gerando uma aura, diz: o comandante da tropa do primeiro príncipe está a 11,9 metros de duas pessoas, altura 25 metros, largura 11,9 metros, ajustando o ângulo de lançamento para 26. Dissonâncias, climas, disparar. Página 6. Então um flash de NEM é disparado. A cena muda para a sala 1001, onde alguém está ao telefone. É o príncipe Benjamin, que diz: o julgamento ainda não começou? A pessoa ao telefone responde: ainda não. Houve um pedido de mudança de horário por ambas as partes. Benjamin pergunta: por ambas as partes, mas por qual motivo? A resposta então vem: a acusação não conseguiu se preparar devido a problemas técnicos. Essa justificativa foi rejeitada pelo tribunal, mas o pedido da defesa foi embasado por uma alegação de problemas de saúde por parte do réu, e isso foi considerado. Parece que esperam que ele se recupere antes do início do julgamento. Benjamin, irritado, responde: mas que diabos? Ele então pensa: não faz sentido considerar que os problemas técnicos são uma razão para a missão não ter sido executada. Seria uma metáfora? Não. A habilidade do príncipe Haukenberg foi ativada pouco antes disso. Foi um ataque contra o capitão, mas se ele foi o alvo, por que foi o príncipe que passou mal? Antes de mais nada, como ele conseguiu ativar sua habilidade sozinho? Não, isso é impossível. Um empate. Se o capitão percebeu a ativação da habilidade, atacou e lançou o TSK-17. Mesmo assim, é muito cedo para que os sintomas do TSK-17 tenham se manifestado. Deve haver algum outro motivo. Benjamin então diz:
Se tiver mais informações sobre o quadro do príncipe Hawkenberg, por favor, me avise. A pessoa do telefone responde. Ele desmaiou de repente, relatando que se sentia mal. Agora ele está descansando na sala de enfermagem e seu quadro é estável, segundo as informações que tenho. Benjamin pergunta. Aliás, havia alguém próximo dele quando isso aconteceu? A pessoa responde. Sim, parece que havia cerca de 10 pessoas junto dele e que o ajudaram. Pelo visto, alguns deles ainda estão lá cuidando dele. Benjamin pensa. Entendi. Então os aliados cooperam com a ativação da habilidade, mas se a lealdade for grande, a associação não é obrigatória. A pessoa ao telefone continua. Sim, príncipe Benjamin, o capitão chegou aqui. Ele disse que gostaria de falar com Vossa Alteza. Então vou passar para ele agora. Benjamin diz, certo. Enquanto isso, em pensamentos, ele reflete. Isso tem uma grande chance de ser uma armadilha. O problema de saúde do príncipe Hawkenberg é mentira. O capitão provavelmente foi atacado por ele e está tentando falar comigo contra sua própria vontade. Ou seja, a habilidade do príncipe Hawkenberg é uma manipulação forçada. A limitação que o capitão mencionou durante a missão de Chicago, a habilidade de manipulação favorece o mais rápido. É eficaz em duelos individuais, mas seria mais lógico pensar que essa regra não funciona diante de um grupo unido utilizado um NEM poderoso. A pessoa ao telefone então diz: Olá, príncipe Benjamin, quem fala aqui é o capitão Balsamico. Benjamin responde: Sim, o que diabos aconteceu aí? Enquanto fala, Benjamin pensa: Testarei até onde você vai. Página 7. Balsamico diz que a missão ainda não foi concluída, mencionando que a comitiva do príncipe adiou o julgamento alegando problemas. Ele pergunta se Benjamin ouviu o estrondo mais cedo, ao que Benjamin responde afirmativamente: Sim, ouvi. Balsamico explica que foi atacado com uma flecha de NEM, mas não foi atingido. E isso ocorreu logo após o príncipe ficar inconsciente. Ele acredita que o príncipe desmaiou de exaustão após usar sua habilidade repetidamente em um curto período, ou seja, um efeito colateral de usar civis em vez de guardas. Benjamin, em pensamento, reflete sobre a explicação e pensa que o problema de saúde foi inventado para adiar o julgamento. Ele pergunta a Balsamico se não há previsão para o início do julgamento, ao que Balsamico confirma. Benjamin, com energia, avisa a Balsamico que se ele retornar sem cumprir a missão, será considerado um golpe de estado em conluio com o nono príncipe, e ele aplicará a lei marcial executando ambos. Balsamico diz que entende e pede permissão para encontrar o príncipe Hawkenberg, acreditando que há vários apoiadores com ele na enfermaria. Ele pergunta o que Benjamin sugere. Benjamin, em pensamentos, desconfia que Balsamico está tentando usar o tempo para enganá-lo, mas responde que deixa todas as decisões sob a responsabilidade dele e que o que importa é o resultado final. Balsamico afirma que, após o príncipe usar sua habilidade, percebe que está mais próximo de ser culpado do que inocente e que não retornará até completar a missão. Ele promete que a Benjamin será informado do resultado positivo ainda naquela noite. Caixa de apresentação, dia 11, quarta-feira, 7h50 da manhã. O príncipe Benjamin pensa se o que o capitão está dizendo é verdade. Ele reflete que até alcançar a conclusão perfeita da missão, a situação soa suspeita, reforçando a ideia de que é uma armadilha para mantê-los em espera. Ele ordena que fiquem em alerta até descobrirem o que aconteceu e instrui que, se Balsamico sair do edifício sem informar, a lei marcial será aplicada imediatamente. Uma pessoa responde: entendido. Outra pessoa informa que um correspondente do ramo judicial, acompanhado do príncipe Fugetsu, está solicitando entregar algo a Benjamin. Benjamin, em pensamento, considera que sua conexão com o ramo judicial persistirá mesmo após se tornar rei, e então responde: entendo, deixe-os passar. Em pensamento, ele conclui que quer aproveitar a oportunidade para trocar informações e manter uma boa relação com eles. Página 8.
A cena muda para a primeira rainha, que está ao telefone. Ela diz que está orgulhosa do príncipe Haukenberg, o seu amado filho, e apoia suas decisões, apesar de não poder encontrá-lo para jantar. Assim, então revela o conteúdo de uma carta que afirma que a verdadeira mãe do príncipe Haukenberg é a rainha Uma. A carta menciona que todos estão em silêncio, com medo de serem acusados de traição. Mas como a remetente já está morta, ela pode falar. A carta sugere que a rainha pode ter pedido secretamente à rainha do Azul para mudar a ordem de sucessão, com o objetivo de proteger Haukenberg dos assassinatos tramados por seus irmãos. A carta levanta a suspeita de que a rainha Uma está ajudando Haukenberg em segredo desde o início da guerra de sucessão. Benjamin, ao ler a carta, conclui que o conteúdo é normal, sem tensões políticas, e não vê necessidade de divulgá-lo. Em Pensamentos, Benjamin reflete que, embora a 10ª princesa seja astuta e capaz de traçar estratégias pelo bem de sua irmã, ele acredita que isso é apenas blefe. Mesmo que houvesse mais cartas e provas, ele duvida que ela tenha informações suficientes para superar suas habilidades políticas. Página 10. Os 4 príncipes estão lendo as cartas. Melody informa que apenas o 4º, o 13º e o 9º príncipe que está em tratamento recusaram receber essas cartas. Cacho então lamenta, dizendo que queria que Ceredon Erich, o 4º príncipe, tivesse lido a carta. Ele realmente recusou. Kaiser complementa dizendo que não só recusou, como também mandou jogar no lixo assim que ouviu a solicitação. Cacho reflete que se pelo menos um deles se interessar pela denúncia, já será o suficiente. Ele sugere que podem usar Fu-chan como intermediária das informações. Melody, no entanto, aponta que esse é justamente o problema. Enquanto lê sua carta, o príncipe Benjamin comenta: são apenas rumores da internet, nada demais. Kaiser lembra a todos que, se tiverem sucesso em seu objetivo inicial, que era chegar até o príncipe Lúzurus, Cacho concorda com Kaiser. Página 11. Melody informa que, graças ao baixo, os espíritos malignos não irão mais assombrar a pessoa, mesmo quando ela estiver sozinha. Ela reforça que devem deixá-la descansar e que a prioridade máxima agora é a sua recuperação. Cacho concorda, afirmando que seria um desastre se ela se exaurisse e não conseguisse usar sua habilidade na hora crucial. Kaiser também comenta que eles precisam descansar. Cacho então informa que a consulta será amanhã, quinta-feira à noite. A cena muda para a sala 1014. Kurapika está conversando com a 8ª rainha, dizendo que, durante a guerra de sucessão, todos que tentaram fugir do navio enfrentaram o castigo da morte. A 8 comenta que o navio se tornou um frasco de veneno e que não há escolha. A guerra precisa continuar, com os príncipes lutando uns contra os outros até que apenas um sobreviva. Kurapika concorda e explica que uma barreira de Nen cobre todo o navio, impondo uma restrição que impede a fuga. Embora pareça que a morte é inevitável à primeira vista, ele vê uma luz no fim do túnel. Curiosa, a 8 pergunta o que Kurapika quer dizer. Kurapika explica que há algo que ele precisa fazer para proteger a rainha e o príncipe Wobble e os outros, mas precisa da permissão dela para isso. A 8, intrigada, pergunta para o que ele precisa de permissão. O que ele está dizendo? A cena muda para a sala 1003. O 3º príncipe está examinando moedas e comenta que sua besta de Nen produziu 7 moedas até o momento, além de outras 3 que ele já distribuiu. No entanto, uma das moedas agora exibe o número 10 ao invés do número 1. Página 12. Ele compartilha com seus subordinados que a situação é problemática e pede suas opiniões. Um dos subordinados sugere que a cada dia uma moeda é criada, o que faz com que em 10 dias o valor das moedas mude, sendo essa mudança a primeira. O 3º príncipe concorda e propõe que coloquem a data de 10 dias na moeda 10,
A partir de agora, as novas moedas terão a data de fabricação registradas e serão monitoradas para verificar a hipótese dentro de 10 dias. Ele pede mais opiniões. Outro subordinado sugere que monitorem as moedas que foram distribuídas, enquanto outro propõe que as moedas talvez concedam valor ao portador, ou visualizem variáveis que indicam esse valor. Outro subordinado intervém, sugerindo que talvez devam simplificar as coisas e usar as moedas crescentes da maneira que estão. Outro completa dizendo que se o valor das moedas aumentar a cada 10 dias, a moeda 10 se tornará 10.000 após um mês. O terceiro príncipe, pensativo, menciona que, após 630 dias, poderão usar o Palpunt. Só uma nota aqui, Palpunt é um feitiço de efeitos aleatórios do jogo Dragon Quest. Bom, por fim, ele ordena que liguem para a sala 1014. Em pensamentos, o terceiro príncipe reflete que a habilidade ou efeito de sua besta de Nen também pode influenciar os resultados da guerra de sucessão, e que para vencer ele definitivamente precisará da ajuda de Kurapika. Página 13. A cena muda para a entrada do tribunal e procuradoria. No segundo nível do edifício judicial, vemos Kaiser conversando com alguém. Kaiser diz: sem problemas, sobre a perda de consciência em grupo, eu também fui informado previamente pela comitiva do príncipe Haukenberg. Kaiser se lembra que Haukenberg o explicou uma vez. Pode ser que um fenômeno semelhante à de uma hipnose em grupo ocorra após a minha reunião com você, mas não se preocupe, é uma combinação de alegria fraternal e liberação de estresse excessivo. Você logo vai recuperar a consciência. Kaiser então continua. Recebemos relatos de que vários apoiadores do príncipe, cerca de 10 pessoas, desmaiaram ao mesmo tempo na sala de espera após se encontrarem com ele. Eu soube que, de acordo com ele, a recuperação foi bem sucedida e não há efeitos colaterais anormais. Outra pessoa conversando com ele comenta: mas para falar a verdade, tem uma coisa que me preocupa. Um dos funcionários que estava presente na reunião também desmaiou, apresentando os mesmos sintomas, mas o local e horário foram diferentes. Kaiser, em pensamento, reflete: não consigo acreditar que foi por acaso. Ele diz: não foi só coincidência. Bem, não custa interrogá-lo. Onde ele está? Novamente, em pensamento, Kaiser diz: se for para descobrir os objetivos do príncipe Haukenberg e firmar um acordo, pode ser viável sermos honestos sobre nossa situação. Mas a pessoa então responde: bom, ele está sendo mantido em seu quarto, supostamente para ser examinado e ficar em observação. Kaiser responde: beleza, eu vou interrogá-lo. Em seu pensamento, Kaiser questiona: eu não sei o que o príncipe Haukenberg, que preza pela justiça e imparcialidade, pensa sobre minhas ações. Kaiser pergunta: você pode me dizer onde é o quarto e qual o nome dele? A pessoa responde: o nome dele é Warrior Bay e o quarto dele é o E6. Em pensamentos, Kaiser conclui: não é seguro encontrar o príncipe diretamente. Página 14. Kaiser então encontra-se com a pessoa chamada Warrior Bay. Ele pergunta: eu garanto que nada dito aqui irá afetar sua posição dentro do ramo judicial, não importa o que seja. Já concluímos que habilidades externas estão sendo usadas para a guerra de sucessão. O príncipe Cacho utilizou dessas habilidades para tentar escapar, mas isso custou a sua vida. Kaiser continua: este navio parece estar cercado por uma barreira abençoada pelo próprio rei. Eu não sou do tipo que perde tempo com conversa fiada ou desvaneios. Os poderes nem existem, e os príncipes estão os usando para lutar. Posso colocar minha posição como procurador-chefe do ramo judicial de lado e apoiar o príncipe Haukenberg, mas só se ele jurar proteger o príncipe Foguete. Wario então levanta a mão, mostrando uma marca. Kaiser observa e comenta: essa é a marca do nono príncipe. Wario responde: ele me pediu para mostrar isso a você. Se você me falasse sobre as habilidades de Nen, o príncipe esperava que eu viesse e te encontrasse. Não teria como você deixar de suspeitar dos desmaios em massa. E se você não foi diretamente até o príncipe,
significa que está sendo cauteloso. Em outras palavras, você provavelmente descobriu sobre as habilidades de Nen. Kaiser, impressionado, diz: ele é perspicaz. O Arrow então finaliza: o príncipe Hawkenberg em breve irá morrer. Página 15. A cena muda e vemos Benjamin ao telefone. Ele pergunta: você tem certeza disso? Balsamico responde: sim. A missão foi concluída com sucesso. Como planejado, você terá sua confirmação esta noite. A cena corta para o príncipe Hawkenberg deitado, enfermo em uma cama, cercado de pessoas. Kaiser entra na sala vendo a situação. Na sala 1014, a rainha 8 questiona: você quer que divulguemos o conteúdo da carta? Kurapika responde: sim. O segundo treinamento de Nen começará amanhã. Assim como da última vez, informarei a todos os príncipes, e eles podem decidir participar, mas também informarei que a carta será divulgada. Porém, é evidente que não foi uma carta enviada a mim, mas sim a vossa majestade. A rainha 8, intrigada, pergunta: por que isso é necessário? Kurapika explica: por 3 motivos. Primeiro, para que não haja suspeitas desnecessárias. As cartas dos príncipes de alto nível revelam escândalos e crimes de um contra o outro. A preocupação de que os príncipes de baixo nível possam ter segredos também pode acelerar ainda mais o confronto entre eles. Ele continua: em segundo lugar, ao comunicar os sentimentos do príncipe Fulguetsu, quero ao menos tentar frear a guerra de sucessão. E por último, conclui: ao informar previamente sobre a divulgação, espero que os príncipes de nível maior possam entrar em contato de alguma forma. Com certeza, a possibilidade disso ser em vão também é alta. Dependendo de quem se aproximar e de sua mensagem, pode haver uma negociação em que a publicação da carta seja suspensa, adiada ou até cancelada. O capítulo termina com a rainha 8 saindo da sala. O texto final diz: usando a carta como ponto de partida, Kurapika finalmente entra na corrida. E é isso, pessoal. Esse foi o capítulo completo e narrado de Hunter x Hunter 403. E aí, curtiram? Se curtiram, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu!